Eu ministro há quase 30 anos sobre família e casamento. E porque eu trabalho com esse assunto, quando eu vou ao cabeleireiro, eu ouço dilemas de casais e sou procurado para dar um conselho. Quando eu vou em uma igreja, mesmo que eu não vá ministrar sobre família, eu sou procurado por casais para dar um conselho. Outro dia eu estava concluindo um trabalho em um hotel e uma senhora me procurou e disse assim: pastor, está vendo aquele homem ali, ó? É meu marido. O nosso casamento não vinha bem. E no momento de discussão, de briga lá em casa, eu estava deitado assim, eu estava deitada no sofá, quando o meu marido, no meio da discussão, encheu a boca de catarro e escarrou no meu rosto. Só para o senhor ter uma noção do que vem acontecendo ao longo do tempo na minha casa, a minha filha, que tem 26 anos, e é já formada, tem uma independência financeira, outro dia, conversando comigo, disse: mãe, eu nunca vou me casar, porque eu não quero ter ao lado um homem cuspindo, escarrando no meu rosto. Esse é um casamento que adoeceu. 3 erros que podem adoecer um casamento. Primeiro, não cumprir os votos que foram feitos. Há 31 anos atrás eu me casei e fiz votos no altar de um templo, diante de um pastor e de muitas testemunhas. E é interessante que quando Ruth decide seguir Noemi, indo para Belém com ela, Ruth faz alguns votos. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, não mais a acompanhe. Aí ela começa a fazer alguns votos, como parte desse compromisso e dessa decisão tomada. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Votos. Quais foram os votos que você fez quando assumiu essa mulher, quando assumiu este homem como companheiro de viagem conjugal? Eu me lembro que eu disse isto para minha esposa, ó: prometo te amar, honrar e respeitar até que a morte nos separe. Prometo te amar, honrar e respeitar até que a morte nos separe. Para que servem os votos? Fazemos votos ao cônjuge com a finalidade de dar direção, propósito, resistência e perseverança ao nosso amor por ele. O voto expressa o que um espera do outro no relacionamento. Os votos sempre têm em vista a esperança de crescimento em uma unidade. Os votos conjugais conferem estrutura ao desejo de união perpétua do casal, o que não é uma tarefa fácil. O voto conjugal é um compromisso concreto, intencional e específico que ajuda o casal a vivenciar a maravilha da unidade. Entenda isso. Fazer promessas e não cumprir adoece o casamento. O segundo erro que pode adoecer um casamento: esperar do cônjuge mais do que ele pode oferecer. Esperar do cônjuge
mais do que ele pode oferecer. A Bíblia diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não mantenha uma expectativa exagerada em relação ao cônjuge e nem do casamento. Algumas pessoas se casam nutrindo uma expectativa exagerada em relação ao outro e ao casamento. Tipo, ela se casa desenhando um príncipe azul e ele se casa assim, projetando nela uma princesa encantada. E ela imagina: ele nunca vai gritar comigo. Ele não vai passar um dia sem dizer te amo. Ele vai tomar todos os dias café comigo romanticamente. Ele vai ser apaixonado pela minha mãe, apaixonado pelo meu pai e apaixonado pelos meus irmãos. E ele também se casa nutrindo expectativas elevadíssimas. Ele se casa pensando assim: ela vai ser apaixonada pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Ela vai ser criativa na cozinha, consciente que o coração do homem também se alcança via estômago. Ela vai me oferecer 3 vezes por semana um encontro sexual com plenitude orgástica. E ele vai sonhando. E ele vai sonhando. Ele sonha com uma princesa que nem no banheiro vai. Ela sonha com um anjo que também não passa pela experiência do banheiro. Porém, logo, depois que passa aquela fase da desidealização, do amor real, da consciência de que se casaram com um ser humano. Eu me casei com um ser humano e ela se casou com um ser humano. Aí, os dois passam a entender que não existe casamento sem papel higiênico. Não existe casamento sem escova de dente pela manhã. Não existe casamento sem aquele lugar onde a gente coloca as roupas sujas. Não existe casamento sem a experiência da diarreia, às vezes em quando. Eu gosto muito do banheiro porque o banheiro é onde se evidencia a nossa humanidade, do sentido mais claro possível. É no banheiro que a gente se desnuda e se coloca diante do espelho, e o espelho grita para a gente: gordo, barrigudo, horroroso, sem medo de falar a verdade. Não mantenha uma expectativa exagerada em relação ao cônjuge nem ao casamento. Não espere perfeição do cônjuge, mas sim coerência. Não espere perfeição do seu cônjuge, mas sim coerência. Não espere um ser humano pronto, mas sim construção. Não espere do seu cônjuge tudo aquilo que só Deus pode te dar.